Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal, na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor. Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer e é. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou, ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos.